Pai do Senhor, meus irmãos, desejamos a todos saúde, felicidade nesses dias difíceis que estamos vivendo. Que Deus esteja com todos, nossos irmãos e amigos, em Cristo Jesus. A nossa saudação de bênção, de paz. Gostaria nesta tarde de falar sobre o dever de orar e o efeito da oração. Em Lucas, capítulo 18, nos versos primeiros, Jesus nos contou uma parábola, dizendo: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sem nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar. Disse o Senhor: ouviu o que o injusto juiz lhes disse? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vir o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus irmãos e amigos, esse texto nos mostra, nessa parábola de Jesus, sobre o dever de orar constantemente, porque Ele conhece a nossa batalha espiritual. A nossa vida, ela é uma batalha. E quem está em batalha não pode, em momento nenhum, esmorecer diante das adversidades, das lutas, das aflições. E Jesus então nos ensina o dever de orar. O dever de orar é porque a necessidade nossa só pode ser dita a Deus através da nossa oração. Não tem como escrever uma carta, não tem como telefonar, não tem como fazer outra forma. A forma de falar com Deus é através da oração. Quando nós oramos, e pela fé, nós estamos falando com o nosso Pai Celestial, aquele que nos criou, que cuida de nós todos os dias e que está conosco, mesmo sem nós percebermos a sua presença, fisicamente falando. Mas Ele está presente através da nossa fé, através da sua palavra e através do livramento que Ele dá a cada um de nós. Portanto, meus irmãos, a oração, ela deve ser constante, porque as lutas não cessam. E muitas vezes, se nós não aprendermos a continuar orando, nós ficamos naquela de toque de mágica. E as coisas não são toque de mágica. As coisas têm que haver perseverança, lutar para se alcançar. Semelhantemente como a vida comum. Por exemplo, se você quer estudar, você tem que perseverar no colégio, estudando, aprendendo com os professores e lutando no dia a dia, para se chegar aonde queremos chegar. Para viajar, precisamos também se dedicar tempo, reservar dinheiro e fazer realmente comunicação para poder a gente vencer e alcançar aquela viagem. Assim também é na vida comum, na vida diária, na vida do crente, ou na vida de qualquer ser humano como amigo, companheiro. Nós temos adversidade. O nosso inimigo não é pessoas, não é família. O nosso inimigo é o nosso adversário, que luta para ver a nossa derrota, para ver a gente fracassar, para ver a gente desanimar. Aí Jesus diz assim, orem sem nunca desfalecer. Aí ele faz uma parábola, ele mostra a necessidade de uma viúva que havia naquela pequena cidade e de um juiz que nem temia a Deus e nem respeitava os homens. Mas essa viúva precisava da assinatura desse juiz. Então o que ela fez? Ela ia todos os dias
lá na casa do juiz, pedindo-lhes que ele fizesse justiça. Olha que coisa interessante. Essa viúva precisava da assinatura desse juiz. Então, a única forma foi ela perseverar, buscando: doutor, faça-me justiça. Essa lição está nos ensinando que nós, nas nossas lutas e adversidades, nós precisamos ser constantes e ir a nosso Deus, dizendo: Deus, me dê isso, me faça isso, me cure meu filho, liberte meu filho, transforme minha filha, ou meu esposo, talvez da bebida, ou das drogas, ou de uma doença na família. Nós temos que perseverar orando, porque nessa perseverança é que Deus nos traz a resposta. Por exemplo, em Tiago, capítulo 5, verso 15, você pode ler na sua Bíblia. Lá diz a necessidade de continuar na oração, porque a oração da fé salvará o doente. Salvará o doente. Essa palavra salvará não é só salvando a alma, mas também o físico de uma doença maligna ou de qualquer uma patologia. Então, essa necessidade de nós perseverar na oração. A outra coisa interessante é Romanos capítulo 12, 12. Paulo escrevendo para nós perseverar na esperança e perseverar na oração. Nós ter a esperança que vamos receber, mas perseverar na oração. Uma oração constante, uma oração diária, como a Bíblia nos diz. O próprio Paulo nos ensinou em Tessalonicenses, capítulo 5, dizendo: orai sem cessar. Essa expressão sem cessar é que o nosso espírito humano está pronto para continuar orando a Deus sem cessar, em todo momento, mesmo no trabalho, mesmo na escola, na faculdade, enfim, porque o nosso espírito tem capacidade de estar orando a Deus sem cessar. E aí estamos sempre: Senhor, me ajude, me atenda, me ouça, por favor, ver a minha necessidade, ver a minha angústia. E Deus está pronto para nos ouvir. Por último, quero citar o Salmo 40, aonde Deus nos ensina a oração e perseverar esperando. Lá ele diz assim, esperei com paciência no Senhor, até que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, que é a minha oração. Portanto, nós temos que aprender a ser paciente. O exemplo disso é que nossas crianças hoje não querem ter paciência quando chega a pedir alguma coisa a nós como pai. E às vezes eles não têm o dinheiro arrumado. E eles já querem que faça como uma toque de mágica. E às vezes nós temos que ensinar a eles assim: espera que no próximo mês ou qualquer outro mês eu vou arrumar o dinheiro e comprar seu presente. Assim é Deus também para conosco. Ele nos ensina a esperar para amadurecer, para ter paciência e aprender a depender dEle. Que a graça do Senhor seja com todos nós, todos os irmãos, nossos amigos que estão nos ouvindo nessa live. Que Deus abençoe, dando paz, saúde e vitória na sua jornada. Deus abençoe.